ainda peguei, mas na gestão anterior à minha, quando aquela gestão do Flávio de Agosto trouxe pessoas do Conceição, ainda para garantir a sua última eleição, eu fiquei especificamente encarregado, eu, coordenador, da questão do dissídio. Fizemos uma campanha muito forte de dissídio. Mas já era o ocaso do dissídio, quer dizer, não foi uma decisão do sindicato não fazer mais dissídio. O que aconteceu é que nós ganhávamos o dissídio aqui no Rio Grande do Sul, os médicos passavam a ter aqueles benefícios, né, conseguidos no dissídio, aquilo andava, 3 anos depois chegava o Supremo, e o Supremo dissolvia o dissídio. Tem um termo jurídico para isso que eu não me recordo, mas anulava o dissídio. Então tudo aquilo perdia o valor. O que acontecia é que quando estava lá no Supremo, nós já tínhamos tido os outros 2 dissídios, então sempre estavam valendo os benefícios do dissídio, porque a gente fazia outro antes que o Supremo extinguisse o dissídio. Porque era o entendimento do Supremo, e era o entendimento das centrais sindicais, de que os sindicatos deviam ser por ramo, eu sempre me engano sobre isso, mas assim, o sindicato médico é um sindicato de ramo de atividade, né? E tem o sindicato por não sei o quê. Por exemplo, a tese da CUT era de que quem trabalha na Volkswagen é filiado aos sindicatos metalúrgicos. Não importa se é médico, engenheiro, advogado, é dos médicos. E a nossa é de que as profissões liberais, principalmente, têm características próprias que justificam ter um sindicato próprio. Até porque, imagina no hospital, né, se tiver um sindicato dos médicos do Hospital Conceição, os médicos vão ser sempre uma minoria tão desprezível em relação ao conjunto dos trabalhadores, que nunca vão ter nenhuma das suas reivindicações colocadas na pauta de discussão. Mas, de qualquer forma, ia ao Supremo e o Supremo extinguia. Até que o Supremo começou a dar liminar. Quer dizer, se ganhava aqui, o empregador recorria e o Supremo, antes de julgar, dava um liminar tornando-se efeito. Só passaria a ter efeito depois de julgado. Bom, ele já sabia que quando fosse julgado seria extinto. Então, perdeu a razão de ser. Na verdade, o Supremo Tribunal, não é Supremo, o Superior Tribunal do Trabalho, coisa que eu valha, acabou com o dissídio. Foi uma decisão lá na Justiça Federal. Tribunal Superior do Trabalho, né? Acabou com o dissídio. Nós passamos, então, a procurar outros mecanismos de negociação com as entidades patronais, e entre elas o acordo coletivo, né? Que foram caminhos que a gente encontrou para fazer isso. A FENAM, Federação Nacional dos Médicos, quando nós assumimos aqui, estava já em processo de ruptura. Era uma questão essencialmente político-partidária. Havia na FENAM 2 grupos, um grupo ligado ao PT, um grupo ligado ao PCdoB, que estavam em permanente disputa. Essa disputa foi se acirrando e acho que perdendo qualidade. As coisas começaram a se tornar agressões verbais, enfim, passou a ser uma briga da pior qualidade. Assistimos o ocaso desta FENAM, desta época, e acabamos, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, ficando com um grupo que era majoritariamente do PT. Não por nenhuma afinidade partidária, mas porque nos pareceram pessoas mais sérias, dentro de toda aquela confusão. E aí assumimos, quer dizer assim, se criou a Confederação Médica Brasileira. Eu entendia que tinha que ter uma entidade nacional, que não podia continuar daquela maneira.
Aquele grupo ligado ao PCdoB era um grupo absolutamente minoritário, mas que fazia muita confusão. Então, eu acabei assumindo a primeira diretoria da Confederação Médica Brasileira. Isso não foi uma eleição, foi um consenso tirado entre os sindicatos. E eu dediquei aí, acho que bem uns 2 anos, a viajar por todo o país e fazer contato com muitos sindicatos que há muito tempo já não participavam da FENAM. Quer dizer, gente que ficou descontente e desacreditava daquele processo, achava o que achou o Newton Rosa. Não vou vir aqui para ouvir essa briga, não tenho mais o que fazer e pronto, né? Então, o movimento sindical médico nacional estava completamente desfacelado. E aí foi a nossa tarefa, né? Muito minha, pessoal, e muito sobrou para Maria Rita ter que, né, levar o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, na medida do possível, de percorrer o país e conversar sindicato por sindicato. Me lembro quando eu fui, liguei para o presidente do Sindicato Médico do Paraná, que eu não conhecia e que fazia muitos anos que estava fora da FENAM, e disse: olha, quero ir aí conversar contigo, porque nós estávamos formando a CMB. E ele, hoje, meu amigo particular e pessoa com quem tenho vínculos de afeto muito fortes, mas me lembro a cautela e a desconfiança com que ele me recebeu. Nem me recebeu no sindicato, nem me levou ao sindicato para conhecer o sindicato. Foi me buscar no aeroporto, me levou para um restaurante, conversamos, etc. E tal, e depois me levou de volta para o aeroporto. Eu voltei para Porto Alegre, sem nem saber o endereço do sindicato deles, tal a preocupação que eles tinham de manter o sindicato fora do movimento nacional e não queriam nenhum tipo de envolvimento. Então, isso demandou muitas conversas, né, até que o pessoal do Paraná, como de outros estados todos, como daí fui ao Piauí, onde tu imaginar, onde existia um sindicato médico, nem necessariamente sindicatos de base estadual, né? Me lembro que fui convidado aí ao Sindicato Médico de Petrópolis, que era uma pessoa que recebia, a presidente, recebia a revista, na época acho que era jornal ainda, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e admirava muito o nosso trabalho. E aí, quando ela soube que eu andava por aí, né, arrecadando sindicatos para constituir uma entidade nacional, me convidou para ir lá visitar. Eu fui lá numa solenidade, fui palestrante numa solenidade lá, etc. Então, foi todo um esforço para criar de novo o movimento. E essa CMB ficou tão forte que a FENAM, que continuou existindo e continuou com a carta sindical, perdeu todo o sentido, né? Não, era uma associação, uma federação de 3 ou 4 sindicatos, todos os outros já estavam com a CMB. E aí nós fizemos uma grande negociação, da qual eu participei muito intensamente. Te diria que fui um dos principais interlocutores pelo lado da CMB com o antigo grupo da FENAM, ou a FENAM que existia ainda, né? Para então nos unirmos novamente e voltarmos a ser uma entidade só. E aí se optou por manter o nome antigo de FENAM, e com isso se extinguiu a Confederação Médica Brasileira, que teve alguns anos de vida só, mas que teve um papel fundamental, porque aí a FENAM, quando se constituiu de novo, ela se constituiu no modelo CMB. Na verdade, a CMB absorveu aqueles poucos sindicatos e retomou o nome de FENAM que tinha ficado com eles. Então, nós passamos a ter uma FENAM que não tinha nada, absolutamente nada a ver com a FENAM que eu conheci quando ingressei no movimento médico. Aí se construiu a FENAM que existe hoje,